Olá, ouvinte do podcast Amplum Biogás. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani, cofundadora e sócia da Amplum Biogás, juntamente com Vanice Nakano, que também é a host do nosso podcast. Para quem chegou agora, deixa eu te contar que a Amplum Biogás é uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogas.com.br e também nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para a gente dialogar e aprender mais com o setor de biogás e biometano. Por isso, a cada novo episódio, você conhece profissionais incríveis que compartilham seu conhecimento, sua experiência e sua visão sobre esse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. No episódio de hoje, vamos tratar do certificado GasRec para biogás e biometano. E para essa conversa, nós chamamos o Fernando Giacchini Lopes, que é diretor executivo e fundador do Instituto Totum, organismo de certificação responsável pelo Programa Brasileiro de Certificação de Energia Renovável desde 2012 e emissor local do IREC Standard desde 2016. No Instituto Totum, Fernando também é responsável pela concepção, desenvolvimento e gerenciamento de vários programas de autorregulação nas áreas de energia, segurança, alimentos e serviços financeiros. Antes do Instituto Totum, Fernando foi responsável por serviços de auditoria e consultoria nas áreas de ISO 9000, ISO 14000, CDM, DJSI, GRI e mais de 150 diferentes organizações. Fernando é engenheiro e mestre em engenharia de produção pela USP e possui especialização em gestão da qualidade pela Universidade do Tennessee. E em 2018 foi escolhido como uma das 100 pessoas mais influentes da área de energia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Fernando. Seja bem-vindo. Ei, Leidiane, obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar com vocês algumas experiências em relação a esse novo mundo da energia, né? Então, eu estou aqui à disposição, que você quiser perguntar aí, vamos responder. Tá ótimo. Eu sou mais da velha guarda, então às vezes eu conto muita história. Então aí você pode, se a história estiver muito longa, você corta, a gente Tá vai bom. adiante. Não, mas o objetivo é conversar mesmo, a gente ter tempo para contar a história. Mas antes da gente começar, a gente tem uns recados importantes. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tá no Spotify? Então classifique a gente com 5 estrelinhas e siga nosso perfil. Tudo isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas e avisa você quando novos episódios forem lançados. E mais um último pedido. Gostou do podcast? Recomende este episódio para outras pessoas que vão se interessar. Uma boa indicação é sempre bem-vinda. Então vamos começar. Fernando, antes de falarmos de certificados de GasRec, conte-nos quem é você além do mundo profissional. De que cidade mora atualmente, se tem algum hobby, curiosidade, enfim, compartilha com a gente algo, alguma história aí da sua vida pessoal. Bom, eu nasci em São Paulo, capital, vivo na cidade de São Paulo, sou paulistano. O que que eu posso ter de assim, a vida muito tranquila, tenho 53 anos, sou casado, sou pai de duas moças, né? Uma de 23 anos, outra de 21. Uma acaba de se formar em engenharia, Ah, na bem-vinda, né? Ao grupo. engenharia mecânica, né? E a outra é doida, a outra está fazendo física, né? Uau! Eu sofro demais com isso, não sei que ideia, essa ideia doida. Como hobby, eu gosto de jogar vôlei, eu jogo vôlei toda semana, gosto de correr. Também, há uns cerca de 20 anos, a família da minha esposa acabou tendo que tomar conta de uma fazenda no interior de São Paulo. E foi assim, um ano, logo 1 ou 2 anos Uhum. depois da gente se casar. E aí, pô, eu sempre fui um cara da cidade. Sim, Então eu tive que paulistano. aprender a andar a cavalo, porque na fazenda não tem jeito. Para você ir até o Sim. outro lado, você tem, não tem carro, né? Tem que andar a cavalo. Uhum. E aí tem que. Mas foi bacana, porque eu aprendi a criar gado. Então você tem no gado, você tem a cria, recria e a engorda.
E é incrível, o tempo da natureza é muito. Você tem que ter o tempo da natureza, só que tudo cabe numa planilha Excel. Então você tinha períodos onde, sei lá, a gente vendia o gado. Uhum. Então entrava um monte de dinheiro. Aí fala, pô, legal, não sei o Aham. quê. Só que depois a gente ficava 7, 8 meses só gastando, Aham. porque não tinha. Então, assim, compreender os fluxos da natureza ligados aos fluxos financeiros, então foi muito, muito bacana. E desde então, meu hobby é ir para a fazenda e descansar lá. E agora a gente está fazendo um projeto de agroecologia, né? Ah. Hoje a fazenda ela não tem mais gado. A gente está plantando cana Uhum. mas algumas áreas se degradaram em função de perda de nascentes. Então a gente está começando a recuperar as nascentes, fazendo um plantio, mas para acelerar esse plantio, a gente está usando métodos de agroflorestais. Que Então, por exemplo, a legal. gente planta mandioca junto de uma árvore nativa. Aí você pergunta, "Pô, o que que tem a ver?" Não, porque a mandioca ela cresce muito rápido, então ela vai fazer sombra para a árvore nativa. Então vai dar tempo para a árvore nativa se desenvolver mais rápido, e aí depois a gente colhe a mandioca e Claro. assim vai. Assim, é um processo que a gente tem que ficar em cima uns 4, 5 anos. Depois a floresta se desenvolve sozinha. Então é algo que também Ótimo. estou aprendendo. Estou aprendendo a fazer, então é meu hobby. Uma vez por Inc- mês eu vou para a Aham. fazenda para fazer esse processo de agrofloresta. Incrível. Esse seu presente de casamento, quase isso, né? Foi uma oportunidade incrível tua, né, como paulistano, para conhecer mais do campo. E agora você acaba, porque nessas certificações de energia, de biogás, quando a gente fala de biogás, a gente também fala muitas vezes de projetos na região, no agro, né? E Exato. você entende do assunto, né? Já andou a cavalo, É, já criou gado. aprendi na marra, né? Legal, nossa, ótimo. Obrigada por compartilhar essas curiosidades, essa tua vida além do Fernando que a gente encontra em São Paulo e nos eventos. Então, eu li um pouquinho, né, sua mini bio, seu currículo, mas eu quero assim que o nosso ouvinte conheça mais da sua trajetória e experiência. Então, tem algo que talvez não está no teu currículo que você queira comentar? Ou como que você foi trabalhando, né, para chegar nesse ponto agora de estar trabalhando com o GasRec? Muito bom. Vamos fazer uma história longa rapidinho, né? Tá bem. Quando me formei na engenharia lá na Universidade de São Paulo, eu fui convidado para, ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado, trabalhar junto à Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que é uma fundação ligada à Escola de Engenharia de Produção, lá da USP. Então, o mesmo professor que me orientou no meu trabalho de graduação, ele me chamou para trabalhar lá. Então, na época, começava-se a se falar no Brasil, isso foi no comecinho da década de 90, com certificação ISO 9000. O Brasil devia ter umas Ah, duas, e Fernando, três se empresas der, já certificadas. aproveita e explica o que que é certificação nesse caminho, né, na tua história. É, Acho que é. exato, porque a época, a- as empresas, elas queriam ter uma comprovação externa de que tratavam bem os seus processos produtivos, de forma a entregar um produto dentro da expectativa de qualidade. Isso era muito forte na época das montadoras. Então, você tinha a montadora e tinha os fornecedores das montadoras, tá? E aí, como é que funcionava durante a década de 80? Então, eu sou um fornecedor. Então, eu tenho que provar para uma montadora que eu entrego um produto de qualidade. Só que cada montadora tinha o seu padrão. Então, eu cheguei a trabalhar, fazer estágio na COFAP. Então, eu recebia auditores lá na COFAP, auditores das montadoras. Então, o auditor chegava lá para a gente e falava o seguinte: um dos itens lá do checklist dele, que era da Volkswagen, onde você guarda o produto que você identificou que está com defeito? Aí eu ia lá e mostrava: olha, eu guardo aqui nesta área aqui, ó, tá vendo a faixa amarela no chão?
eu guardo dentro dessa faixa amarela até que a turma da engenharia vem e decida o que fazer com o produto, se vai jogar fora, se vai refazer e tal. Aí o auditor da Volkswagen falava, não, mas tudo bem, mas não pode ser uma faixa amarela no chão, tem que ser uma faixa vermelha. Aí, porque minha norma da Volkswagen pede que seja faixa vermelha. Ok. Aí eu não brigava com ele, chamava a turma, Seguia. vamos pintar de vermelho aqui, tá. Só que a mesma fábrica de amortecedores também fornecia para a GM. E eu recebia a auditoria da GM. E o cara da GM vinha me auditar, dali a 2, 3 meses, e perguntava: onde você guarda o produto com problema? Aí eu falava: olha, eu guardo aqui, tá vendo aqui a faixa vermelha no chão? Tá aqui, ó, no meio da faixa vermelha eu ponho o produto. Aí o cara da GM falava: não, não quero que seja vermelha, tem que ser numa área trancada. Então, cada cliente tinha um determinado padrão de rotina, de procedimento que ele achava importante para garantir a qualidade. Daí surge uma norma internacional, que é a ISO 9000. E aí ficou muito mais fácil para as empresas demonstrarem um determinado atendimento a requisitos. E o que é o processo de certificação? É você chamar uma entidade independente para testar que você está de acordo com uma determinada norma. Em vez da montadora ter que, cada montadora fazer uma análise, fazer uma auditoria, fazer uma verificação, você declara o atendimento a um padrão e não só declara, você chama alguém de fora para dizer que você está de acordo com aquele padrão. E aí surgiu o esquema de certificações. Então, todas as certificações partem desse princípio. Você sempre tem um padrão que tem que ser reconhecido por todos, pelo mercado, pelos clientes, e tem uma entidade de terceira parte independente que vai lá e checa. Então, na época, eu fazia isso na Fundação Vanzolini. A gente fazia o processo de auditoria. A gente não tinha nenhuma relação comercial com os clientes, com as montadoras. A gente auditava as empresas e dizia se ela estava de acordo ou não com o padrão. Então, esse que é o processo de certificação. E eu participei da estruturação disso. Virou um grande negócio a certificação, o credenciamento no Inmetro. E aí, o que eu notei? Alguns setores econômicos nos buscavam lá na Fundação Vanzolini para criar padrões setoriais. Só que como a gente fala, como lá a gente trabalhava com certificação, certificação é mainstream, certificação é para centenas, milhares de empresas. E às vezes esses padrões setoriais eram para pequenos setores, eram para poucas empresas, dezenas de empresas, mercados muito específicos. E aí o que acontecia? Lá na certificadora mainstream, não havia interesse em desenvolver esses padrões pequenos, porque era para poucas empresas. Então, no final dos anos 2000, desculpa, no final, comecinho dos anos 2000, eu cheguei para o pessoal lá da Fundação Vanzolini e falei para eles, olha, eu vou sair e vou montar uma certificadora, mas eu não vou concorrer com a Vanzolini, porque eu vou pegar os projetos que justamente as grandes certificadoras não querem pegar, que é a criação de padrões setoriais específicos. E aí, esse foi o intuito da montagem do Instituto Totum em 2003. Trabalhar com esquemas setoriais, esquemas menores de certificação. Não os esquemas ISO 9000, ISO 14000, que são coisas que a gente chama de mainstream, que são grandes certificações. E trazendo mais próximo, em 2006, eu fui procurado por um pessoal que estava trabalhando com um negócio chamado crédito de carbono, que era o Marco Antônio Fujihara, que na época trabalhava na Price Waterhouse, que foi o cara que primeiro fez crédito de carbono no Brasil. E eles viram uma oportunidade de desenvolver esse mercado. Então, em 2006, eu me juntei com Marco Antônio Fujihara e Carlos Del Pupo, que eram sócios, foram meus sócios na época, junto com os meus sócios à época lá no Instituto Toto. E aí nós começamos a trabalhar nesse mercado doido de crédito de carbono. Se você quiser, depois eu conto, tem algumas histórias interessantes aí desse mercado de crédito de carbono. Mas como que a gente chegou na área do biogás? Em 2012,
o Tarcísio Borim, que era diretor da CPFL, diretor da sustentabilidade da CPFL à época, Ok. e diretor executivo da Abragel, nos procurou por conta das coisas de projeto de crédito de carbono, dizendo o seguinte: Fernando, a gente precisa valorizar as energias renováveis do Brasil. Uhum. A gente tem a tal da energia incentivada, mas eu queria que o consumidor tivesse um jeito de valorizar. Eu gostaria de ganhar mais dinheiro por fato de ser energia renovável. E aí, no meio dessa história, veio a Elbia, que tinha acabado de assumir a presidência da Beólica. Sabia. E ela entrou junto. Eu falei, pô, Fernando, eu não sei o que a gente quer. Monta alguma coisa aí para valorizar as energias renováveis. Que Então, visionários, hein? a gente foi criar um programa de certificação Incrível. setorial. Aí, durante um ano, a gente estudou, procurou o que existia no mundo e criou o Uhum. sistema de certificados de energia renovável. Uhum. Então, coisa que hoje cresceu muito, a gente tem, hoje, esse ano a gente deve fechar com 40, 50 milhões de certificados, surgiu lá em 2012, Uhum. tá? Uhum. Esse sistema. E, à época, em 2015 ou 2016, eu lembro de ter recebido, junto com a Elbia, lá na Beólica, dois Alessandros, o Gardeman e o Sanches, que Ah, tinham, sim. que tinham acabado de montar, estavam montando a biogás. A biogás Uhum. era, eu não lembro exatamente quando ela começou, deve ser Faz 10 anos. 2015, Esse ano é 10 10 anos. anos. Então, Aham. então 2000, então, estava começando. Tava. E Aham. aí nós conseguimos trazer também a biogás como apoiadora do programa de energia elétrica Uhum. renovável. Ótimo. Em 2019, em 2016, uma entidade internacional me procurou dizendo o seguinte: ó, a gente está criando um padrão internacional de certificados. E eu estou vendo que no Brasil já tem alguma coisa. Vamos juntar esforços para desenvolver esse setor de certificados internacionais, que foi o IREC Standard. Então, o Brasil foi o primeiro país a aderir ao IREC Standard internacional. Ai, A não gente, sabia. o Instituto Total foi o primeiro chamado emissor local, né, que é o representante local. Nenhum outro país Uhum. tinha emissor local. Então, por conta disso, eu passei a ser um participante informal do board do IREC Standard, Ok. porque eles estavam lá centrados na Europa. Então, é interessante para eles terem a visão de como é que funcionam os mercados locais de energia e Uhum. como que essa certificação se desenvolve. A ponto de hoje, o Brasil se não for o maior emissor de I-RECs, está junto com a China. A China era maior, esse ano a gente está Uhum. praticamente junto com a China. E em 2020, a gente viu a demanda de empresas que estavam querendo usar biometano. Só que a situação foi a seguinte: nos ligou um operador de um gasoduto, salvo engano, o operador do gasoduto e o pessoal do aterro sanitário que Uhum. fornecia para esse gasoduto. E aí eles falaram: olha, eu estou com um problema aqui, porque tem um cliente que usa o gás do gasoduto. E esse gasoduto, ele tem gás natural, tem também biometano, que vem do aterro sanitário. E a porcentagem de biometano varia ao longo do ano, por causa em função do movimento do aterro sanitário, então isso vai e volta, mas é por volta de 20%, 20% do gás injetado. E o pessoal da ponta, a indústria lá da ponta, quer uma garantia de que ela só usa biometano. E a gente não sabe o que fazer, porque não dá, está misturado. Então, o que a gente está pensando em duas coisas. Uhum. Uma coisa é o seguinte: a gente desvia esse gás, não injeta no duto, comprime, E coloca leva num de caminhão, caminhão. entrega de caminhão, só que isso, pô, vai ficar muito caro. Ou a gente faz um duto Dedicado. separado, Aham. que também é muito caro só para essa empresa, não faz sentido. Tem algum jeito?
e a gente tinha acabado de lançar o GasRec, que é justamente Uhum. uma certificação de origem de gás de biometano. Então, foi em 2020 que a gente criou o sistema de gás. E muito, muito lento, 2020, praticamente não aconteceu Aham. nenhum negócio, 2021. Em 2022, entra tanto o pessoal da Decoagro, Uhum. que tem produção de biogás, quanto o pessoal da MDC, que é o responsável por um aterro sanitário que injeta no gasoduto. E aí começaram as primeiras transações. A primeira transação foi uma empresa finlandesa, se não me engano, que compra gás e queria dar Uhum. um tipo de garantia de origem para o gás. A gente vai discutir ainda como é que funciona isso, Sim. mas mais para te dar o conceito. E mais recentemente a gente leu no jornal que a Heineken fez uma compra grande. Então o mercado Uhum. começou A a se movimentar. desenvolver. Então esse Ótimo. foi, mas tudo baseado no conceito de certificação. Quer dizer, não teria problema nenhum a empresa dizer, olha, eu consumo biometano. De alguma maneira Uhum. ela consome, mas como dar certeza, como dar de garantia? Então aí É a tem o sistema de lógica rastreamento. que vem desde da ISO 9000, ISO 14000, que é um terceiro fazer, garantir que aquele padrão determinado está sendo seguido. E aí o produto que você compra, enfim, todo o processo, o serviço, você sabe que está seguindo um certo padrão, ou, nesse caso, tendo uma certa origem, né? E Exato. é importante entender esse conceito de certificação. E aí também um ponto que a gente sabe, né, o objetivo do episódio é a gente falar do GasRec, mas assim, é importante a gente ter o exemplo do iRec, né, que é o certificado para a energia elétrica. Porque, ouvinte, a gente tem um sistema nacional interligado que tem um mix de energia elétrica. Então, dependendo o ano, claro, dependendo o momento, né? A gente tem mais fontes renováveis, em outros momentos a gente tem mais fontes térmicas. E sendo esse mix, qualquer empresa que quiser comprovar que gostaria de dizer eu só consumo energia renovável, não consegue, porque ela compra o que chega na conta de luz é uma energia elétrica que é um mix nacional, e você não tem como dizer que você consumiu 100% de energia renovável, o que é necessário muitas vezes para reportar emissões, para as metas que as empresas, né, para a jornada de descarbonização que as organizações vêm seguindo nos últimos anos em busca de evitarmos, evitarmos ou não, reduzirmos o impacto das mudanças climáticas. Infelizmente, evitar acho que é impossível já, né? E então, nessa jornada, as empresas buscam esses caminhos, né, a certificação, uma certificação de origem, para poder comprovar, de alguma maneira, que estão consumindo energia 100% renovável num mecanismo diferente do que o físico, né, do que chega na porta. E aí o GasRec acaba sendo um mecanismo parecido, mas aí para o gás, para quem precisa consumir gás, né, na sua produção. Então, interessante entender essa história, né? Desde a ISO, toda a lógica de padrão, né, vários nomes incríveis aí, né? Elbe, Alessandro Gardner, Alessandro Sanches. Então, é importante também entender essa aproximação da biogás já em 2015, né? Que você comentou. Exato. E mas explica então o que é o gás REC, né? O gás REC, ele se aplica apenas à produção de biometano ou também ao biogás. Então você já explicou que é um certificado de origem, né? Você garante a origem daquele gás que está de alguma maneira chegando fisicamente ou não, né? Mas então ele se aplica só quando você tem a empresa ou a planta de biogás tem produção de biometano ou também para biogás. Então, vamos dar um passo atrás. Claro. Tanto o IREC quanto o GasRec, o que são? São instrumentos colocados à disposição do mercado para aquela empresa, se ela quiser comercializar o atributo ambiental do produto vinculado ou desvinculado do produto, a gente entrega essa plataforma, que é uma plataforma que tem um padrão que é público,
e que tem toda uma governança. Então, por exemplo, a governança diz, eu como cartório do IREC, do GasREC, eu não posso comercializar, porque eu não posso estar envolvido na transação. Então, quem comercializa são o gerador de energia, o aterro sanitário, não é o emissor. Então, tem toda uma governança e uma transparência. Agora, nada impede, por exemplo, uma empresa que tem um contrato de compra de biometano em papel, que diz que, olha, eu compro biometano, ele alegar que compra biometano. Não tem um problema. Mesma coisa, uma empresa que compra energia elétrica, que tem um contrato de compra de energia elétrica de fonte renovável, ela pode usar esse contrato? Uhum. Pode. Ué, não tem. Porém, os níveis mais altos de garantia são dados quando existe uma plataforma única e um esquema de certificação. Entendi. Por Quando há um nível, exemplo, tem algumas organizações, alguns compradores que vão exigir que você tenha um exato, nível maior de controle, não apenas uma exato. afirmação sua de que eu estou comprando. Isso, aquilo que eu Ah, falei da montadora, lembra da montadora e da uhum, fornecedora de autopeça? A montadora pode exigir certificação da autopeça? Pode. Agora, a montadora pode acreditar numa autodeclaração da autopeça? ok. Pode, é ela que escolhe. Agora, um nível maior de garantia é uma autodeclaração por uma norma internacionalmente conhecida e tendo uma visão de uma terceira parte. Então, aí você bloqueia mais, você dá uma governança melhor para esse instrumento. Tá? Então, como é que funciona o GasRec? Então, é uma plataforma que a gente coloca à disposição, onde quem quer comercializar o atributo ambiental ligado ao produto físico ou desligado do produto físico, está à disposição. Então, quais são os níveis de rastreabilidade que a gente pode ter? Então, o nível mais seguro de rastreabilidade é a segregação total. Ou seja, eu produzo biometano, eu coloco aquele biometano num cilindro e entrego esse cilindro para o cliente. Então, o produto está totalmente segregado. Às vezes, você tem uma segregação parcial. Então, por exemplo, eu ouvi falar de montagem de hubs em Santa Catarina, porque para você, um produtor de porquinho, ele consegue fazer biogás, mas para fazer o upgrade para biometano é um investimento muito alto. Então, se você concentrar todo o biogás numa determinada área e fazer uma planta única de biometano, o modelo talvez se Uhum. viabilize. Então, aqui que você tem? Você tem uma segregação com mistura. Só que você tem uma mistura de biometano com biometano. Então, é um nível também seguro, mas se você tem a segregação, é a segregação com mistura. Você tem outro nível, que é a mistura, que é o que eu contei lá do gasoduto. Então, o gasoduto ele recebe X% de biometano, alguma coisa de gás natural, a molécula se mistura lá dentro, não tem jeito, não tem como checar, e você vai garantir a existência física do produto por um balanço de massa. Ou seja, você sabe que lá entrou uma porcentagem de biometano, uma porcentagem de gás, você carimba tudo que é biometano e, por um controle de entrada e saída, você garante um balanço de massa. Então, esse é um outro nível. E tem um nível mais simples possível, que é o nível de book and claim. O que é o book and claim? Em algum lugar do Brasil foi produzido biogás ou biometano. Eu registro essa produção e alguém não diretamente ligado a essa produção, em outro lugar do Brasil, usa gás. Então aí eu faço um sistema de book and claim, ou seja, é um controle contábil, tá? Não necessariamente por balanço de massa. Booking Então, Land registra e no outro lado usa, né? É, exatamente, e sem necessariamente usar o produto físico, ok. tá? Então, o sistema do GasRec, ele é agnóstico
quanto ao nível de rastreabilidade. Então, ele permite que você dá para certificar com gás REC desde a segregação física até um sistema de book and claim, que são as várias facetas, as várias maneiras de você fazer essa certificação. E o que nós fazemos? A gente dá transparência. Então, a gente foi procurado por uma montadora que está ligada num duto em Santa Catarina. E ela falou o seguinte: eu quero comprar certificados de gás, certificados de deixa eu dar um passo biometano. atrás, porque na realidade essa montadora provavelmente está numa jornada de descarbonização, consome Exatamente. gás Consome gás de um natural, duto, e para exato. reduzir emissões, porque o gás natural, apesar de ele ser menos emissor do que outros combustíveis, ele emite carbono, né? Ele precisa, de alguma maneira, reduzir nessa parte da produção as emissões. E aí eles buscaram vocês. Exatamente. Aí eles procuraram, ó, esses caras aí falam de certificado de biometano, de gás REC, aí eles ligaram para a gente. Daí eu falei para eles: olha, o que tem hoje? Tem uma planta de produção de etanol que trata vinhaça, que gera biogás, e esse biogás é usado internamente, nem é injetado na rede, nem é transportado, é usado internamente. Então aí é um sistema de book and claim. Tá? Por quê? Porque a gente toma cuidado deste produtor não usar o atributo ambiental. Tem todo um critério. E tem MDC, lá com a Cegás, que injeta no duto, mas é no duto lá de Fortaleza. Algumas empresas consideram isso adequado. Elas falam: não, tá bom, vou comprar no book and claim. Por quê? Porque minha política interna aceita book and claim. Ou seja, nem precisa ser um biogás que foi injetado na rede. O fato de haver uma produção de biogás, eu quero me aproveitar dos atributos ambientais dela. Outras empresas falam: não, eu quero que seja biometano, não biogás, e que ele tenha sido entregue para consumo. Eu não aceito um biogás usado localmente. E tem outras empresas, que é o caso dessa montadora, que falou o seguinte: eu quero que seja num sistema de balanço de massa. Ou seja, tem que ser um certificado de um produtor que esteja conectado ao meu duto. Por quê? Porque é uma política interna da Porque empresa. o sistema de gasoduto brasileiro, ele talvez não seja considerado tão conectado quanto o de energia elétrica, é isso? Exato. Não, assim, é uma empresa europeia. Então, você tem uma realidade na Europa de vários dutos de gás interligados. Então, lá é muito fácil, porque Lá, o sim. aquecimento das casas, né, é feito dessa Ok. maneira. Então, ele trouxe para o Brasil esse conceito. E ele Ele falou: gostaria que não, tivesse basicamente em Santa Catarina, então. exatamente. Ele queria que tivesse um produtor, ele queria comprar um certificado de um produtor de biometano que injetasse no duto de Santa Santa Catarina. Catarina. Uau, então o Isso. nível de exigência dele tá alto considerando o Maior, mercado, bem né? maior. Exatamente. Aí, o que eu fiz? Liguei para a operadora do duto de Santa Catarina. Vocês têm algum produtor de biometano que injeta? À época, 2 anos atrás, não tinha. Aí eu voltei para a empresa e falei: olha, não tem. Aí a empresa disse: eu vou ver dentro das nossas políticas internas o que seria aceitável, dado que o que a gente quer não existe. Tá? E eles estão tomando a decisão, não sei o que aconteceu. Em paralelo, eu te digo o que aconteceu com a Apple na parte de energia elétrica. Em 2017, a Apple decidiu comprar certificados de origem de energia elétrica no mundo inteiro, porque ela queria ser 100% energia renovável, o máximo por cento Todas as suas possível de energia operações das suas operações elétrica no mundo. renovável. Isso. Aí ela foi no Chile. Ela tinha uma pequena operação no Chile, a Apple. Quero comprar certificados de origem de energia elétrica no Chile. Na época não tinha. O I-REC Standard não tinha um emissor local no Chile. A Apple que fez? Comprou os certificados relativos ao Chile no Brasil. Ah, mas o sistema não está interconectado. De fato, não está. O Brasil não está conectado com o Chile. Porém, dentro da diretriz corporativa da Apple, ela considerou que, na ausência de certificados de origem no país, ela compraria o mais próximo possível para incentivar
a energia renovável. Então, qual o nosso papel? É dar toda a informação no I-REC. Ou seja, está escrito no I-REC que aquela energia veio de uma planta do Brasil, de uma geração de energia elétrica do Brasil, a gente diz qual é a energia. A máxima transparência no GasREC. Aquele gás foi usado internamente dentro da usina, ou foi injetado no duto X, a gente põe até a coordenada geográfica do duto. Então, a gente dá toda a transparência para que o consumidor possa fazer suas escolhas. E outro fato importante, a gente coloca os fatos, ou seja, na medida do possível, um I-REC ou um GasREC não tem opinião, é um fato. Foi produzido 1 milhão de BTUs de biometano injetado naquele duto. Ok. E a gente sempre certifica após o fato. Então não tem inferência, não tem Entendi. opiniões a respeito, igual do I-REC. Tá? Então, deixa eu tentar aqui recapitular para ver se eu entendi. A lógica é, o Instituto Totum é um certificador, é uma empresa que intermedia um processo e busca garantir que uma declaração quase, né? O certificado é isso, é uma declaração, um certificado é um documento que fala tanto de energia elétrica ou tanto de biogás foi produzido de tal maneira, em tal local, injetado ou não na rede, e essa pessoa que passa a ter posse desse certificado consegue ter essa declaração e utilizar de alguma maneira. E Exato. aí existem vários níveis de exigência ou de expectativa desses consumidores, conforme o uso que eles vão dar a esse certificado, certo? Então tem alguns que utilizam para diferentes usos, certo? E- Do iREC e do GasREC, que tipo de uso? A gente está falando bastante do iREC, ouvinte. iREC é o de energia elétrica, ok? Ok? Escreve tracinho REC, certo? É um bom paralelo, né? Porque é um mercado bastante já desenvolvido no Brasil, então é bem mais. Já passou por vários desafios que agora talvez o GasREC do Instituto Totum está passando, então a gente acaba fazendo bastante esse paralelo. Que tipo de uso você já viu os consumidores dando para esse certificado? No final das contas, o que eles fazem com esse papel? Que pode ser que nem seja papel, né? Provavelmente é tudo online. É um Mas o que eles fazem bit-byte. com isso? Tá. É diferente o certificado, vamos dizer, ISO 9000, ISO 14000, é um certificado que mostra a reputação de uma determinada empresa. Tá? Já o certificado de origem é um papel que é transacionado. Você não vê uma transação de certificados ISO 9000 no mercado. Então, o certificado não é entregue de uma empresa para outra, não. É uma marca de reputação de uma determinada organização. Já o certificado de energia elétrica ou certificado de gás é um certificado transacionado. Então, ele sempre nasce em quem produz biometano ou biogás. Então, o dono primário do certificado, onde ele é emitido, onde ele nasce fisicamente, é o produtor de biogás ou de biometano. Ele pode passar por uma cadeia de custódia, de compradores e vendedores, e chega ao usuário final. Quem é o usuário final? É a empresa que deseja dar algum tipo de garantia de origem para o gás que ela usa. Então, por exemplo, é uma empresa que está conectada num grid ou de gás, no gasoduto, ou ela está conectada, ou ela recebe gás físico e gostaria de usar o atributo ambiental do biometano. Qual o objetivo dela? É sair de uma pegada de carbono do gás natural, que, como você falou, é uma pegada de carbono mais baixa em relação aos outros combustíveis, porém é um combustível fóssil, então tem uma pegada de carbono. Quando você passa para biometano, você diminui em mais de 99% as emissões em relação ao gás. Tá? Então você vai reportar uma pegada de carbono menor.
Então, no fundo, a empresa que compra o certificado, ela está comprando o atributo ambiental do biometano para quê? Para reportar uma pegada de carbono menor. Por isso que não faz sentido uma empresa que não consome gás comprar certificados de gás, porque Não tem ele não é um aplicação, né? offsetting. Ele não é um offsetting. Ele é diferente de um crédito de carbono. Né? Ele é uma garantia de origem. Assim como não faz sentido uma empresa que consome, por exemplo, 10 megawatt-hora de energia elétrica comprar 20 certificados. Cada certificado é 1 É um megawatt-hora. A megawatt. empresa Porque, tem que comprar no máximo o que ela consome de energia sim, senão ela não elétrica. vai ter uso, né? Não tem. Exatamente, não tem utilidade, nada impede a empresa comprar, mas ela não vai usar para nada. Então, basicamente, são as empresas que querem reduzir sua pegada de carbono. Agora, por que que isso é bom também para o produtor de biometano? Porque a gente sabe, nossa rede de gasodutos é pequena. Então, eu estou longe de um gasoduto. Uhum. Eu estou condenado a uma estrutura de distribuição de gás. Então, eu não vou conseguir reduzir minha pegada de carbono. Agora, se eu admito um sistema de book and claim, eu compro certificados de um produtor de biometano que está longe. Então, eu não preciso ter um duto que vai me ligar a esse cara. Porque hoje a entrega física, eu andei ouvindo alguns estudos, 150, 200 quilômetros para viabilizar. Do gás Se você está comprimido, né? Uhum. Exatamente. Se você está mais de 200 quilômetros, você não tem como consumir biometano. Então, você pode adquirir o atributo ambiental. Então, isso acaba viabilizando também o negócio para o produtor de biometano que está longe de um gasoduto. Agora, cada empresa tem sua política. É que, em paralelo a essa questão de certificação, a gente tem um setor de biometano no Brasil se desenvolvendo, né? Esse gás renovável, num país onde temos uma malha de gasodutos ainda bastante pequena, né? Considerando a extensão do nosso país. E então a gente acaba dependendo bastante de transporte, né? Um consumidor que queira consumir aquele gás renovável, biometano, ele precisa, eh, ele acaba dependendo de quem está se não está numa região com bastante rede, enfim, mas de alguma forma, como ainda a gente não tem tantos fornecedores de biometano, ele acaba dependendo de quem está no entorno, e nem sempre tem. Então, esse tipo de certificação acaba abrindo a oportunidade de consumir esse gás renovável, virtualmente falando, de qualquer localidade do Brasil, dependendo das regras dessa empresa consumidora, né? E do ponto de vista do produtor, a vantagem é que nem sempre, né, o biometano é renovável, mas nem sempre os consumidores que estão no entorno daquela planta, e aí 200 quilômetros é o do gás comprimido, tem a opção de gás liquefeito, que aumenta bastante, acho que até 500 quilômetros a extensão, mas a distância, mas ainda tem um custo embutido bastante alto, né? Mas esse produtor de biogás, de biometano, ele fica dependente para poder valorizar o atributo ambiental, a renovabilidade, ele depende de ter um consumidor ou estar no gasoduto e poder fazer esse transporte em gás no Mercado Livre, enfim, ou ele fica dependente de ter um consumidor no entorno que valorize e pague algo mais. Porque senão ele vai pagar o mesmo valor do combustível que está sendo substituído. E nem sempre é algo que realmente vai tornar o produto viável, né? O biometano. O book and claim acaba aumentando a demanda potencial. O Exato. sistema de book and claim. Então, Pode aumentar a viabilidade do projeto de biogás e biometano, né? Porque aí é como se separasse, ouvinte, pegasse o biometano e a gente separa uma parte dele, a molécula em si, é o energético desse gás, ou do biogás e do biometano. E aí você comercializa esse energético, e a outra parte é o atributo ambiental que você comercializa separadamente. E que aí você pode encontrar dois consumidores diferentes que valorizem né, de formas diferentes e paguem esse valor por cada um. E aí você não depende do raio de transporte físico do biometano ou do biogás, mas sim desse processo de certificação. Então você busca a certificadora para valorizar esse atributo ambiental, separar, só que aí não pode mais declarar, né, Fernando? Aí não vai poder mais
a partir do momento que eu vendo esse atributo separadamente, eu faço essa certificação do gás REC, a molécula que é comercializada, ela já não pode ser declarada como Renovável. renovável, Não né? pode. Tem esse Exatamente. ponto. Então, por isso que a gente fornece para o mercado uma plataforma de registro única. Uhum. Então, deixa de valer para o mercado, por exemplo, o contrato e passa a valer o que está na plataforma, tá? Então, você quer buscar as garantias de origem? Busque nessa plataforma de registro, que é uma plataforma mundial. Assim que se faz na parte de energia elétrica e assim que pode ser feito no gás, tá? Uhum. Uhum. E também a gente tem que pensar, você fala, não, viabiliza economicamente 150, 200 quilômetros, ou então ele liquefeito um pouco mais. Mas aí você precisa pensar o seguinte, tá, eu vou gastar energia para liquefazer. Uhum. Então, de uma maneira ou outra, você está aumentando a pegada de carbono. E provavelmente esse transporte físico vai ser feito queimando óleo, queimando diesel. Diesel. Uhum. Então, você tem o sistema de book and claim é um sistema muito eficiente de alocação de Para recursos. reduzir Então, a pegada você de carbono. para reduzir a pegada de carbono. Aproveitando, então, eu tenho essa pergunta aqui, que a pegada de carbono desse certificado é considerada, ou seja, o fator de emissão desse gás é Legal, considerado? isso é uma pergunta interessante, né? Porque, só para o público É, entender, cada biogás é produzido de maneira diferente, cada biometano, né? A gente tem a regulação ANP que define a qualidade, a composição do biometano. Biogás é bruto, pode ser de várias composições, se não atender a especificação ANP, é biogás. Ok, ele pode ser produzido por várias rotas, né, diferentes tecnologias para a produção de biogás, e tudo isso traz junto processos que podem emitir para aproveitar mais, aproveitar menos, pode ter emissões fugitivas, enfim, tem vários processos. Então, vocês consideram é o ciclo de vida, né? É um e o pedacinho ciclo do de vida. ciclo de vida. Vocês É, consideram isso no certificado? muito bom. Isso é uma pergunta bastante interessante, né? Aí eu te volto com outra pergunta. Quem consome gás natural fóssil está interessado na pegada de carbono do processo de fazer e transportar gás Deveria natural? estar, né, Fernando? Porque tem um Então, monte mas de não emissão está. fugitiva nos processos, né? Exatamente, exatamente. Então, Deveríamos estar. Uhum, o que vaza de metano nos gasodutos por aí, no próprio processo de extração de metano lá uhum, do subsolo, né, lá da parte exatamente. subterrânea, tem muito vazamento. Mas isso não é considerado, isso é considerado fator de emissão da queima. Você não considera o fator, quanto emite Lá no queimar um uso, CH4. especificamente no uso, é o que se considera atualmente na hora de fazer a declaração de Isso. emissões daquele gás? Exatamente, exatamente. É isso que se considera. Não se considera o ciclo de vida. Mesma coisa, Ok. quando você queima gasolina, você não considera o ciclo de vida da gasolina, é o fator de queima específico. Se você quiser se importar com as emissões do ciclo de vida do combustível que você está usando, você vai reportar isso no seu escopo 3. A gente vai ter que explicar essa parte de você Ah, reportar, porque tem. Explica a primeira parte, depois a exatamente. gente vai ter que entrar e explicar um pouco isso, que essas regras de reportar, né? E- Então, vamos lá. Escopo 1, isso é assim, como que as empresas reportam gases de efeito estufa, né? Pode reportar do jeito que elas quiserem. Só que tem um padrão que é utilizado por 99% das empresas no mundo, que é um padrão do protocolo GHG. Uhum. Então, esse padrão diz o seguinte, ó, você pode reportar emissões, as emissões que ocorrem dentro do teu âmbito de controle, a gente chama de emissão de escopo 1. Então, por exemplo, quem queima gás, esse gás está sendo queimado na minha caldeira. Então, eu reporto essas emissões específicas no escopo 1. O escopo 2 são as emissões decorrentes de compra de energia. Para 80, 90% das empresas, energia elétrica, mas pode ser também energia térmica. Compra o vapor, por exemplo. Existe um mercado de compra de Ok. vapor. Esse vapor é produzido em outra organização, eu estou comprando só o vapor como matéria-prima. Então você reporta o Nossa, escopo vapor no escopo 2, 2, ok. tá? No Aham. escopo 2, você está comprando o vapor. Se você gera o próprio vapor,
É É escopo 1. Ok. Legal. E escopo 3 é a emissão dos seus fornecedores. É a emissão que Uhum. ocorre fora do teu âmbito, Da da tua unidade, instalação. Exato, ok. exato. Então, a emissão de escopo 1 só é declarada por você. Emissão de escopo 2 já tem uma dupla contagem, porque é uma emissão que é contabilizada no gerador de energia e no consumidor de energia. No gerador de energia é o escopo 1 dele. No consumidor de energia é o escopo 2. Então, o escopo 2 já tem uma dupla contabilização. E o escopo 3 também tem uma dupla contabilização. Por quê? Porque o escopo 3 são as emissões que ocorrem nos fornecedores, que no fornecedor é escopo 1. Quando E esse na minha fornecedor empresa também fizer o reporte no reporta as GHG, emissões. considerando que Exato. todos estão fazendo o reporte no GHG, vai haver isso, ok. Isso. Então, o escopo 3 vai ser uma dupla contagem, porque ele vai ser escopo 1 em quem está queimando e escopo 3 em quem está comprando aquele serviço, aquele produto. Então, as emissões de produção de biometano e de produção de gás natural, elas ocorrem no fornecedor de biometano. Na usina de etanol, no aterro sanitário, elas ocorrem lá. Então, elas Lá na devem ser produção, né? reportadas na produção. Então, elas são reportadas como escopo 1 lá no aterro. E eu, usando esse combustível, eu posso querer me alocar dessas emissões no escopo 3. Então, quando eu queimo o biometano, a queima é o fator de queima do biometano, que é pequenininho, escopo 1, na minha fábrica. O ciclo de vida de produção do biometano é um insumo que eu estou comprando. Seria no escopo 3. Raríssimas empresas fazem isso, tá? Principalmente de combustíveis ou biocombustíveis. Então, as empresas, elas normalmente reportam a emissão da queima que ocorre dentro da instalação dela. Ok. Tá? Muito bom. Ciclo de vida. Aí a gente sai dos fatos e entra num aspecto mais de opinião. Por quê? Porque emissão de ciclo de vida depende de onde você coloca a fronteira. Então eu te pergunto, qual é a emissão de ciclo de vida de uma eólica? Qual é a emissão de uma eólica? Quanto que emite de Né, gás de se efeito for na. estufa uma usina eólica? Uma usina eólica, Aham. para gerar a energia, é zero. Sim, porque as pás estão lá girando, a Estão lá princípio é o girando, vento, né? é o Isso. vento, você não tem nada, tá? Agora, você pode aumentar o escopo. Você falava, não, pô, mas essa turbina, ela teve que ser. Eu tive que desmatar uma área Uhum. para instalar essa turbina. Exato. Teve uma Então, obra, teve caminhão andando. exatamente. Uhum. Terraplanagem. Aí eu posso parar aí. Então, vai ter Ok. um ciclo de vida, vai ter uma pegada de carbono. Mas eu posso falar, não, para produzir a pá, teve uma indústria que produziu a pá. Para produzir o motor, então eu posso voltar até o minério que foi Sim. usado para construir a torre. Uhum. Então, dependendo onde você coloca a fronteira, você vai ter um número diferente. Então, o que que nós adotamos? Como isso é uma informação não, não factual indiscutível, tá? Eu produzi Uhum. tantos metros cúbicos de biometano. Isso é um fato, dá para checar, tem um medidor, eu vi lá. Então, isso é um fato. A pegada de carbono disso tem uma opinião embutida. Então, a gente coloca essa informação, não é uma informação obrigatória, mas é uma informação opcional que pode ser colocada no certificado. Entendi. Tá? Porque Agora, a ideia é a empresa reportar isso no escopo 3 dela. Agora, o mais bacana é o seguinte: dependendo das hipóteses que você usar, a produção de biometano pode ter uma pegada de carbono negativo. negativa. Exatamente. Sim, porque você está usando, no princípio no Brasil, atualmente a gente usa resíduos, né? Que iriam emitir para a atmosfera metano. Metano direto para Entendi. a atmosfera, não Só que seriam como a queimados. gente utiliza atualmente o que é utilizado nos certificados, que é o padrão, é só ali no momento da geração em si do uso, certo? Então, Isso, que é o quê? Uma molécula
de E aí tem. CH4 de Uhum, origem biogênica sendo queimada. Então, isso é factual. Agora, o uhum, processo de produção depende. Então, e por que eu digo que não é factual, é opinativo? uhum, Porque, por exemplo, você pega o Programa Brasileiro de Certificação de Biocombustíveis, que é o RenovaBio. Pega a calculadora que calcula a uhum. pegada de carbono da produção de biometano. Sempre vai dar um valor positivo. Sim, porque a metodologia, as fronteiras que foram aplicadas naquelas considerações, elas consideram, fazem a Exatamente. consideração de uma certa fronteira. Então Exato. Se é você porque. pega a mesma Entendi. calculadora do programa da Califórnia, É diferente. Aham. lá tem biometano que tem pegada de carbono negativa. Qual está certa, qual está errada? Não, as duas estão certas a partir das hipóteses que elas adotam. Então, a gente coloca no certificado o número e a referência. Então, por exemplo, você pode colocar a Entendido. referência do RenovaBio, ou pode colocar a referência do Low Carbon Fuel Standard, ou você pode Uhum, colocar a referência de um paper que foi divulgado. Então, uhum. mas isso são informações opinativas, tá? Não factuais. A gente Entendido. coloca isso no certificado. Ok, então vai o que chamamos, o que se chama algumas vezes de pegada de carbono, fator de emissão ou análise de ciclo de vida com diferentes considerações, é algo adicional que vocês colocam ao certificado e mas é uma tendência, né, Fernando? O que eu venho ouvindo falar desse mercado de carbono, de emissões, cada vez mais se discutir e esses consumidores buscarem entender o ciclo de vida completo, né, do produto. É uma tendência, provavelmente, Exato. cada vez mais as plantas produtoras de biogás e biometano, independente de usar o gás REC do Instituto Totum ou seguir outros caminhos para comprovar emissões desse biometano, desse biogás, cada vez mais vão ter que buscar mostrar o processo, as emissões do processo completo, certo? Isso em todos, não só no gás, né? Em qualquer Sim. produção. Sim. Até porque, quando a gente fala hoje de net zero, tá? Ou seja, as empresas no seu caminho de diminuir sua pegada de carbono até se tornar neutras lá no futuro. Tá bom. Muitas cadeias produtivas, muitas empresas grandes que lideram cadeias produtivas já fizeram todos os seus esforços, ou grande parte dos seus esforços de descarbonização, dentro da própria indústria. Uhum, Porém, o net zero ele vai além, ele fala: pegue sua cadeia de fornecedores. Então, muitas vezes, o incentivo ao uso de biometano e biometano produzido com uma menor pegada de carbono possível faz você diminuir as emissões da tua cadeia de fornecimento. uhum, E às vezes é mais barato, é o que a gente chama de curvas MEC, né? As curvas de marginais, né? Ou seja, uhum. eu tenho R$ 1 milhão para investir em descarbonização. Onde que eu vou investir esse R$ 1 milhão? Onde cada real gera mais descarbonização, mais redução. E muitas vezes isso não ocorre dentro da minha empresa, ocorre na cadeia. Entendido. Então, essa é a ideia. Então, por isso que cada vez mais o pessoal está se preocupando não só em reduzir a própria emissão, usar um Uhum, combustível mais limpo, como um combustível com uma pegada de carbono total menor, porque isso não uhum, vai diminuir as emissões suas, mas uhum. vai diminuir a emissão da cadeia Da de cadeia. fornecimento, E que é o buscando escopo 3. exato. E não só quantitativo, mas também vem se falando muito do qualitativo, né? Dos impactos adicionais que geram. Então, acho que esse é um ponto que você colocou, Fernando, que eu queria marcar até agora o que a gente vem discutindo para o público entender. Eu venho buscando, a gente na Amplum Biogás vem buscando realmente estudar muito desse mundo, nesse mercado de carbono, da transição energética, os ativos ambientais, certificados, créditos de carbono, CBio do RenovaBio, e o que a gente vem concluindo, assim, é um mercado, não deixa, é um mercado,
muitas vezes ainda, né, no Brasil, a gente não tem um mercado de carbono regulado. O único mecanismo que a gente tem regulado é o RenovaBio, a política RenovaBio. O restante são todos mecanismos voluntários. Me corrija se eu te falar algo errado, viu, Fernando? E esses mecanismos voluntários acabam sendo, então, eles acabam sendo autorregulados pelo mercado. Então, eu faço assim, né, o produtor de biogás biometano vai. Até já quero chegar no ponto da dupla contagem aqui. Vai ser dupla contagem? Não vai ser? Qual é o valor que vai ter o meu certificado quando for vender? Tudo depende desse mercado consumidor. Veja se eu estou certo, Fernando. Esse mercado consumidor dessa descarbonização, desses meios para descarbonização, também é um mercado em desenvolvimento. É um mercado que suas exigências são diferentes, né? Você acabou de colocar, né, a montadora consumindo gás, que gostaria que fosse no gasoduto no seu estado, enquanto outros aceitam mais amplo, né? Pode ser um biogás produzido nem injetado na rede. Então, para você, não existe uma resposta. Eu já costumo dizer que no setor de biogás e biometano, se alguém pergunta se é viável ou não, a gente responde depende. E aí, nesse mercado, dando esse passo adicional, que é a comercialização, ou enfim, todo esse processo de certificação do ativo ambiental, também é assim, né, Fernando? Depende do que como o consumidor vai receber, ainda mais considerando que é um tipo de certificação relativamente recente, né? Você falou de duas empresas, É duas bem recente. operações. Então, assim, É. não existe resposta pronta, né? Não existe, é assim. Não, depende, e tem inclusive várias interpretações possíveis. Isso complica a nossa vida, realmente para entender. Não é fácil. Quanto mais a gente se aprofunda, mais às vezes a gente fica assim, tá, calma, não entendi. É, quando a gente às vezes toca nas conversas, né, com você, com o Luciano, né, Fernanda, eu falo, não, calma, não tô entendendo. E então é algo assim, né? Acho que é importante as pessoas A entenderem gente, que não tem algo pronto, definido, não é que nem a física, e nem física é definida. Sua filha, né, estudando física. Nem na física as leis estão claras, né? É, depende, né? Lá, tudo assim, lá também depende, né? quando é muito grande, você aplica. A Newton não funciona mais. Tem que Exatamente. ser Então, relatividade. Se é é muito pequeno, é quântico. Não tem. isso aí. Pronto. É o que Depende. a filha do Fernando passa estudando física, é isso. Aqui também a gente passa por essa questão de depende a situação. E Assim, eu a entendo, às vezes, nossa, a aflição das pessoas, né, de querer entender como se fosse regras, e não tem ainda regras definidas, né? a nossa contribuição é o seguinte. Produtor, você quer comercializar o atributo ambiental do biometano separado da molécula? Ou você quer um reconhecimento de um terceiro desse atributo ambiental? A gente te entrega uma plataforma onde nós vamos dar o máximo disclosure, a máxima transparência do que está acontecendo. E a gente vai certificar fatos ocorridos após o fato. Ou seja, que a gente chama de ex post, né? A gente certifica depois de ocorrido o fato. Então, a gente coloca essa plataforma à disposição. E os compradores também têm acesso à informação de uma maneira transparente, para que eles possam tomar suas decisões. E aí a gente vem numa questão agora, por exemplo. O que eu falei, 99% das empresas no mundo reportam emissões usando a plataforma, tal da plataforma do GHG, que é Mas tem uma outras série de também, né? procedimentos. Mas essa é Mais a comum. mais usada, a mais Ok. conhecida. Tem Tá. o GHG e o CDP, que TDP. são Ok. irmãos, assim. Agora, eu consumo biometano de um duto onde tem balanço de massa. Ou seja, o que eu estou consumindo é uma mistura de molécula fóssil com molécula biogênica. Eu tenho a conta de gás, que eu recebo todo mês, e tenho por trás dela um certificado de origem, que é um pouquinho mais potente que o Book and Claim, nesse caso, é um balanço de massa. Um certificado GasRec. Uhum. Posso reportar o consumo de 100% de biometano pela plataforma do GHG Protocolo? Não.
Hoje, o GHG Protocolo, na data de hoje, que é 24 de agosto de 2023, não aceita esse tipo de evidência para poder reportar o consumo de biometano. Mas Tá? aceita para Agora, elétrica, diferentemente de elétrica, certo? então, mas olha o detalhe. Quando o IREC surgiu, ou quando nós criamos o programa brasileiro, que foi em 2012, Uhum. o IREC, desculpa, o protocolo GHG não aceitava. De elétrica. Quando o IREC foi lançado, ele não era aceito pelo protocolo GHG. A solução de mercado apareceu e depois ela foi reconhecida pela plataforma. Então, nós acreditamos que o protocolo GHG no Brasil, ele tem uma governança um pouquinho diferente do protocolo GHG no mundo. Então, o protocolo GHG no mundo é gerido pelo WRI, World Resources Institute, que é uma instituição mais ligada aos norte-americanos. Uhum. Porém, aqui no Brasil, existe uma governança local que é pela Fundação Getúlio Vargas. Existe uma possibilidade de tropicalização de alguns requisitos técnicos do protocolo GHG. Te dou um exemplo. No mundo inteiro, se existir um sistema de certificados de energia elétrica, esse sistema de certificados tem prevalência sobre qualquer outro sistema. Ou seja, eu não aceito uma declaração, uma autodeclaração. Uhum. No Brasil, é aceita uma autodeclaração. É aceito o IREC e também é aceita uma autodeclaração, que vai ligeiramente contra o princípio mundial. Uhum. O que eu tenho debatido bastante, eu já estive no protocolo GHG algumas vezes, mas isso poderia ser mais incentivado, é o seguinte: vamos todos até o protocolo GHG, associações ligadas ao biogás e ao biometano, e vamos pedir uma tropicalização desse requisito para que seja aceito no Brasil, até porque o Brasil é muito grande. A gente não tem gasodutos dedicados, muito pouco, quase tem um, que é gasoduto dedicado. Nós temos o mix e o sistema Book and Claim é uma forma de viabilizar o biometano e o sistema de massa. Então, isso poderia, eu não sei, mas poderia ser um pleito das associações junto ao protocolo GHG dizer, olha, no Brasil a gente aceita, até porque nossa estrutura de gasoduto é uma estrutura Uhum. que está em desenvolvimento. Tá? Porém, sendo muito pragmático, hoje não é aceito. Uhum. Vai ser aceito? Provavelmente será A tua esse opinião é sistema. que pela tua experiência, pelas tendências, ele vai acabar Sim, sendo aceito. sim. O Uhum. que acontece é o seguinte: o pessoal do IREC, a Fundação IREC, ela começou com energia elétrica. Só que agora eles estão fazendo sistemas de rastreamento de outros produtos. Um deles é biogás e biometano. Só que dentro da governança do IREC existe uma instituição chamada Code Manager, que é quem define as regras desse sistema no mundo inteiro. E o pessoal do IREC Standard, olhando para o que está acontecendo no Brasil, eles nos convidaram para nós sermos os Code Managers mundiais desse produto. Então, o GasRec, que vai ter o nome de IREC-G, IREC-G entre parênteses, né, o nome dele, IREC de gás, ele vai ser uma norma mundial, um padrão mundial. E aí fica mais fácil para o IREC fazer suas gestões junto ao protocolo GHG para que o instrumento seja aceito. Ouvinte, quem está invadindo agora esse episódio do podcast é Renata Tomasi e eu faço parte da equipe da Amplum Biogás. Eu estou vindo aqui só para te fazer uma atualização. Depois que esse episódio foi gravado, houve uma atualização no mercado a respeito do GasRec e a aceitação pelo GHG protocolo. Por isso, aqui na descrição desse episódio, a gente está deixando um vídeo produzido pelo Instituto Toto com o próprio Fernando, nosso entrevistado da vez, explicando as últimas atualizações do GHG protocolo e o GasRec. Tem plantas de biometano dedicadas em outros países do mundo. Aqui no Brasil, a gente não tem plantas de biometano dedicadas. A gente tem um processo produtivo
que tem um Ah, dejeto, sim. Uhum, e aí nós aproveitamos uhum, o dejeto. Mas tem alguns países do mundo que têm plantas dedicadas. uhum. Outros países, por exemplo, o pessoal Cultivam grãos, cultivam algum tipo para de biometano. para como é hoje no Brasil, produção de biodiesel no Brasil, de etanol. Exato, exato. Tem biometano, que a gente não enxerga aqui no Brasil. Mas a gente está Ou, começando algumas exato, pontinhas de pesquisa é, nesse assunto. exato. Por exemplo, nesse âmbito mundial, o Uhum, pessoal da Malásia nos procurou para implantar o sistema de gás REC na Malásia, junto com uhum, a IREC. uhum, Pô, só que lá é o seguinte, é a partir do óleo de palma, só que lá o óleo de palma tem um problema de sustentabilidade que uhum, se derrubou alguma floresta, uhum. os orangotangos lá morreram por causa disso, risco de extinção, etc. Então tem alguns requisitos de sustentabilidade que são críticos em alguns países e não são em Uhum. outros países. Então a gente trata desse assunto nesse Código Mundial, tá? Entendido. Então, mas deixa eu voltar. Você está falando da governança, acho que esse é um ponto interessante, que o gás REC vai passar a ser chamado de IREC, a gente fica falando em inglês, né? Mas estamos aqui com os ouvintes repetindo, I-REC, e aí vai ter o G entre parênteses ali, né? Que é Exato. do IREC, porque está ligado a esse padrão internacional, focado no gás, e aí vocês vêm desenvolvendo esse produto. Nesse processo, o GHG, como você colocou a autodeclaração da energia elétrica, também aceita, o GHG aceita a energia elétrica autodeclarada, não só do certificado. Da mesma Só no maneira, Brasil. só no Brasil, né? Mas Só da no mesma Brasil. O resto do maneira, mundo não. exato, ok. Então, até queria colocar, você comentou, né, da associação e até o GHG, eu sou associada né, a Ampla, associada da Biogás, a Biogás já teve já entrou em contato, já enviou cartas, né, para o GHG Brasil sobre esse assunto, porque é uma questão importante, não é só uma questão do Instituto Totum, né? Não é, o Instituto Totum tem uma opção, né, um produto, Sim. mas é toda uma. Mesmo que a empresa tenha faça a autodeclaração, isso não é aceito no processo de redução de emissões, né? Então, Não. não é aceito ali para reduzir emissão na conta. Gente, o pessoal faz um reporte, fala assim: eu emito tanto, ano que vem eu quero emitir 90% disso. Para isso, eu vou passar a consumir só gás renovável. E aí, lá na hora que pega, né, declarado ou não, não tem um campo lá basicamente isso, não tem um campo porque não é aceito, né? Mas não tem um campo do GHG Protocol no relatório que é feito de emissões, não tem um lugar para colocar essa parte e realmente reduzir emissões relacionadas ao consumo de gás. Então, esse processo que está sendo discutido é como se fosse, ao mesmo tempo que está se desenvolvendo o mercado, a oferta, né? O lado da oferta nesse mercado, que é entender como que o produtor de biogás e biometano pode gerar esse certificado, carregando junto fisicamente com o gás ou não, ou num book and claim, mas ao mesmo tempo está se desenvolvendo, está se discutindo, está se fazendo uma articulação para se desenvolver o mercado que vai demandar, o lado da demanda nesse mercado, né, Fernando? E, Exato. e aí a Biogás também participou de uma pesquisa internacional, do GHG Protocolo Internacional, e eu lembro também que tinha a World Biogas Association também mandou Mandou uma uma carta. contribuição, enfim, várias Sim. associações estão se articulando mundialmente para que esse tipo de mecanismo seja aceito dentro da lógica de reporte de emissões mundial e no Brasil, especialmente porque a gente considera que é possível ter uma É, tropicalização. o, o que não impede as empresas de já estarem adquirindo os certificados. E Que aí eles elas colocam na parte final, lá no offset, né? Junto têm com o uma crédito. parte Tem qualitativa, onde você qualitativo. descreve o que você está fazendo para reduzir suas emissões, Mostrando o seu etc. esforço. Isso, você pode dizer, Uhum. adquirir certificados de biometano e, considerando certificados de biometano, meu escopo 1 poderia passar do valor atual para o valor tanto. Então, mas você pode descrever isso, não, mas assim, a tua pegada de carbono continua sendo a de Tá queima de bom. gás natural. Na E, prática, e- continua sendo de gás natural.
E deixa eu ir para um outro ponto, que aí você colocou, a gente tem um consultor, um professor parceiro nosso, que é o Ansberto, da bioeficiência, que a gente estava conversando outro dia, e ele comentou dessa demanda de empresas, porque a gente está falando muito, né, do biometano, do comercialização, do book and claim, mas tem uma utilização dessa lógica de certificação para uso interno, né? E mesmo quando a gente não falou isso, não precisa necessariamente ser biometano para ser certificado pelo Instituto Totum, pode ser biogás. Porém, Sim. o que eu entendi, vamos ver se eu estou certa, tem que ter consumo energético. Se queimar esse biogás no flare, não vale. Queima em flare não é válido. Queimar Não é por válido. queimar não vale, tem que ter um uso Não, energético. tem que gerar trabalho, exatamente. Isso foi muito interessante, porque nesse trabalho mundial que a gente está fazendo para construir o código, isso era algo que a gente tinha inscrito no nosso código. E aí nós fomos compartilhar o nosso código brasileiro com o código norte-americano, para dar equivalência, porque vai ser um código mundial. E o que nós descobrimos lá no código norte-americano? Que eles, sem a gente ter conversado antes, que lá também simples queima em flare não é elegível para certificados de biogás ou biometano. Ok. Então, isso é algo que já é um consenso. Quer dizer, a Tem gente, que gerar duas trabalho de um partes de lado forma independente. para poder Exatamente. compensar o trabalho, a energia do outro lado, tem que ter gerado no local onde vai ser produzido, vai ser consumido. Esse é um Isso, ponto. exato. Então, assim, o certificado pode ser utilizado para comprovar ações de ESG dentro das empresas, a redução de emissões internamente. Então, tem várias possibilidades e não apenas esse caminho do biometano, do book and claim, certo? Acho que esse é um ponto também que eu Certo. venho nas conversas descobrindo isso que não estava claro para mim e que pode ser que não esteja também claro para o ouvinte que eu queria trazer. A gente está quase Perfeito. terminando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que ficou que eu queria fazer para ti. Não vai me perguntar de dupla contagem, isso é muito complicado. Então, aí a gente vai ficar mais 20 minutos aqui falando, né? Eu tô lembrando que a gente conversou sobre isso de dupla contagem no episódio que a gente gravou com o Carlos Matias, da Sim, eu BlockFi, da vi. ICAO. E aí, É. eu acho que eu também não vou perguntar muito aqui hoje para a gente não estender demais, porque a gente Mas sabe que foi muito bom o que ele disse. É bom muito saber que ele esclarecedor, né? pensa junto, a gente pensa da mesma forma, né? Assim, só para assim, jogar uma maldade, a pergunta que eu faço é o seguinte: tá bom, então você está me dizendo a questão do CBIO, né? O pessoal fala muito, né? De- CBIO de- É isso. e CBio é o gerado no RenovaBio, que é a política no, pública ligada a exato. E o biocombustíveis. GasREC, E o né? gás Legal. REC. Então, E ainda perfeito. eu vou botar mais pimentinha, O ainda tem crédito o risco de carbono. dupla contagem com crédito de carbono, né? Isso. Vamos primeiro falar do CBIO, Tá. tá? Então, assim, o Carlos já explicou de uma maneira brilhante. Eu ouvi o podcast anterior, recomendo que todos também ouçam, muito legal. Mas eu coloco uma pimentinha aí. Muito bom. Então, tem alguns que dizem o seguinte, que não poderia fazer alegação de uso de biometano porque já foi gerado um CBIO. Ok, essa é a alegação de dupla contagem. Então, a minha pergunta que eu faço é o seguinte. Hoje no Brasil, eu peguei os números da ANP, eu não tenho certeza, mas deve estar por volta disso. 80% do etanol produzido no Brasil gera CBIO. 80% do etanol, 80% da produção nacional de etanol é feita em usinas que têm certificação RenovaBio. Tá? Quando você coloca etanol no seu carro e queima esse etanol, você pergunta, e para poder reportar que você consumiu etanol, você pergunta se aquele etanol teve RenovaBio ou não? As indústrias, né, que estão buscando reduzir emissões e passam a consumir etanol, né? Exatamente, a Elas indústria, perguntam. na sua frota, ela está usando etanol. Uhum. Ela tem carros flex Ah, e tá. Então, ela estimula a sua frota a a só usar usar etanol etanol para reduzir porque tem uma pegada emissões. de carbono menor. Ok. Sim. Aí elas vão e O- perguntam, pessoal do etanol que me vendeu esse etanol, vocês venderam CBIO é, também ou não, desse mesmo litro de é, etanol? isso, Acho que porque não daí eu dá não para vou poder. perguntar, né? Então, e não Não tem, pergunta, e não precisa não. perguntar. Uhum. Por quê? Porque não tem a dupla contagem, tá? Porque o CBIO,
é para conformidade legal. Quem compra o CBIO não é quem queima o combustível, é quem distribui o combustível, Entendi. É uma é a política pública distribuidora. criada, Exato. separada. Ela está separada, ela não está ali ligada a Isso. consumo. É um mecanismo criado, isso que eu entendi É. também com o Carlos, para criar um mecanismo ali de incentivo à produção de biocombustíveis. Então, na sua opinião, Fernando, não há dupla contagem CBIO. Uma empresa, um Não. produtor de biogás de biometano, no caso, que é o CBIO e biometano, pode vender CBIOs, pode comercializar CBIOs dentro das regras do RenovaBio e também comercializar gás REC. Sim. Sim, não, Ok. não tem problema. Agora vamos falar de crédito de carbono, tá? Crédito de carbono é uma coisa complicada, porque quando a gente fala de produção de biometano, produção e consumo de biometano, tem muitos créditos de carbono aí dentro, muitos tipos. Vamos lá. O primeiro tipo de crédito de carbono, qual que é? O uso corrente. Vamos pegar vinhaça, tá? O uso corrente da vinhaça ou do lixo urbano. O uso corrente da vinhaça ou do lixo urbano são aterros abertos ou são aplicação no Lagoas, solo né? ou uso de lagoas. Esse uso comum na lagoa, por exemplo, a vinhaça gera bastante metano. E esse metano vai direto para a atmosfera e vai embora. Uhum. Quando você coloca essa vinhaça dentro de um biodigestor e faz lá a digestão anaeróbica, você está aumentando a produção de metano. Uhum. Porém, você não está deixando ele escapar para a atmosfera. Uhum. Ele vai ser queimado em algum momento. Você garante que ele é queimado em algum momento. E se vazar alguma coisa, é uma fugitiva que você tem que fazer na tua continha de crédito de carbono. Você tem que debitar aquilo. Mas supondo que não vaze ou que vaze pouco, esse é um crédito de carbono. Então, uma elucubração mental, porque você está pegando uma situação real. Qual que é a situação real? Você está pegando a vinhaça e colocando num biodigestor e garantindo que ela está sendo queimada, não vai para a atmosfera. Linha de Isso é o base ali. real. O real. Não, o real Ah, é o desculpa, o seguinte, real. é o real, assim, o que está acontecendo na prática é a vinhaça está sendo colocada dentro de um biodigestor, está sendo acelerado o processo de fazer biometano e eu estou segurando esse metano, ele não vai para a atmosfera. Ok, então isso Vou é destruir uma ele. coisa. Eu estou comparando isso com algo hipotético que não está acontecendo. Você olha lá onde está acontecendo na usina, não está acontecendo, não está indo para a lagoa. Então seria um uso hipotético. Que E você está seria o mais dizendo comum, né? isso, que é o mais comum. Então, o que você está dizendo? Você está comparando uma situação hipotética que geraria emissões lá em cima, com uma situação real que gera emissão mais baixa. Essa diferença você pode vender para o mundo inteiro, para quem quer abater emissões. Ok? Então, a empresa pode fazer esse projeto de crédito de carbono? Deve fazer. Tá? Por quê? Porque vai conseguir dinheiro, é um projeto bastante conhecido, uma metodologia bastante tranquila, tudo certinho. Pode vender isso? Pode, porque você está vendendo um abatimento de emissões contra uma linha de base teórica que foi estabelecida por meio de uma metodologia. Quando você vende esse biometano, você está vendendo o certificado de origem desse biometano, você está dizendo, esse gás foi produzido. O que poderia afetar é a pegada de carbono que você põe no certificado. Então, nesta situação, você nunca poderia colocar no certificado uma pegada de carbono negativa. Por quê? Porque a parte negativa você já transformou em crédito de carbono e vendeu. Então, aí dá dupla contagem. Agora, você pode colocar a pegada de carbono no certificado, desconsiderando o abatimento dos créditos de carbono, sem problema nenhum. Então, isso não dá. Outro crédito de carbono que poderia ser pleiteado e que é questionado é o seguinte: esquece quem está produzindo. Eu estou consumindo.
Então, eu, por exemplo, eu fiz um projeto de crédito de carbono lá em 2000 e bolinha, tá? Que era o seguinte: uma indústria no interior de São Paulo tinha uma caldeira. Essa caldeira era abastecida com óleo pesado. Eles trocaram por biomassa. Então, eles tinham uma fonte de biomassa renovável lá no local, no caso era bambu, então era super complicado, porque teor de umidade. Então, foi um projeto complicado, mas o que ela fez? Ela transformou a queima de óleo, que ocorria no ano X e continuaria, por uma queima de biomassa. Então, o que aconteceu com o inventário dessa empresa? O inventário, estou falando de crédito de carbono, o inventário. No ano X, ela tinha uma emissão grandona. No ano seguinte, por ter trocado o óleo por madeira, por bambu, a emissão dela caiu. E ela vai poder reportar no inventário dela: olha, no ano passado minha emissão era grande e este ano a emissão é pequena. E eu não estou falando de crédito de carbono aí. E ela vai poder fazer isso. Sim. O que é o crédito de carbono? É pegar essa diferença e vender para alguém. Eu continuo podendo reportar a emissão baixa, porém eu não posso reportar essa diferença. Eu não posso pegar essa diferença e abater 2 vezes para mim, tá? Para uma outra emissão. Então, em algum sentido, esse abatimento se confunde um pouco com o CBIO. Porque o que é o cálculo do CBIO? O CBIO é: eu tenho uma pegada de carbono do biocombustível e eu estou trocando por um combustível teórico. Mas isso acontece no ponto de uso. Então, talvez essa possa ser uma discussão. Na sua Tá? opinião, talvez haja nesse outro Então, âmbito. mas isso não afeta em nada os certificados de origem de gás. Tá. Em nada. Tá? Não tem problema nenhum. Eu venho venho nesses estudos entendendo que o próprio crédito de carbono é um mecanismo para incentivar redução de emissões, né? Porque na prática ele tem que ter adicionalidades, tem que comprovar que sem o crédito de carbono não seria viável, tem todas as suas regras, gente. Exato. Então, inclusive, depois eu vou falar, a gente está fechando parceria com a Future Carbon, já estamos com parceria com a Future Carbon exatamente para oferecer conhecimento sobre esse assunto de créditos, de projetos, de mercado de carbono, porque é bem complexo também. Estamos com E eu parceria vou com o te, Instituto Totum, né, Fernando? e eu vou te dar um spoiler também, que nós estamos trabalhando para que o Instituto Totum seja uma certificadora de projetos de crédito de carbono. Ok, ótimo. Ou seja, Não confunde com o pessoal da Future Carbon. O pessoal da Future Carbon monta os projetos. A gente ok. não monta o projeto, a gente certifica os projetos, Certificar os valida, né? projetos, que é uma A etapa gente vai importante, né? Para daí depois realmente conseguir comercializar esse crédito, tem que ter o certificador e não Exatamente. só quem monta o Exato. projeto. É. E E aí, tudo que se refere a IREC e GasREC, a gente vai ter um curso, né? vamos contar essa novidade já aqui, né? A gente não sabe exatamente que dia que vai ser publicado esse episódio, mas se procurem no nosso site lá da Amplum, a gente está lançando esse curso. Agora é primeira mão, estamos lançando agora. Pode ser que a Renata, nesse tempo, né, do nosso marketing, Renata e Matheus já tenham lançado nas redes antes do episódio. Mas a gente está com um curso muito legal, exatamente para entender esses detalhes, gente, porque né, eu como especialista em biogás, assim, gente, é sério, eu me considero até uma pessoa rapidinha, assim, para aprender as coisas, mas entender esse mundo do crédito de carbono, entender esse mundo certificado, entender essas possibilidades de dupla contagem ou não, para poder explicar isso. E aí, assim, quem está produzindo biogás e biometano, quer produzir esses certificados, esses créditos de carbono, vai ter que entender disso tudo para poder explicar para o potencial cliente desse certificado e desse crédito. Senão, o cliente não vai comprar, porque ele vai precisar entender do assunto. Aí a gente resolveu conversar, né, com o Instituto Totum, com a Future Carbon, para ter cursos específicos para isso, para oferecer. Aí agora eu até perdi a linha do que eu ia falar do carbono. Que o carbono tem essa lógica de adicionalidade.
de adicionar, também tem alguns especialistas que indicam que, no fundo, o crédito de carbono também é, como o RenovaBio, uma política, no caso, voluntária, né? Empresas acabam incentivando, existem órgãos intermediando esse processo para incentivar a redução de emissões. Então, também, de alguma maneira, ele é parecido com o CBIO. E aí a gente vai olhar nos Estados Unidos, por exemplo, existem mecanismos de incentivo que se sobrepõem e são aceitos, né? Então, Sim. para a gente não se estender demais, porque senão a Renata aqui né, já está mandando mensagem que a gente está ficando com o episódio longo, mas é um assunto bastante polêmico, mas no fundo é por quê? Porque existem várias interpretações, gente. Vai depender muito do que o cliente final. A gente vai no mercado, eu fui lá comprar leite ontem, né? Fui comprar leite, aí eu estou procurando leite vegetal. Aí tem tanta opção, aí você vai olhar, tem um leite de aveia, o de arroz, o de coco, o de castanha do Pará, o de castanha de caju. E mesmo nessa lógica, tem várias marcas, porque tem a marca que é orgânico, tem as outras que não é necessariamente orgânico. Então, a gente como consumidor também está aprendendo a consumir essa. Tô falando isso, não sei se necessariamente é a opinião do Fernando, mas a gente, como consumidor, está aprendendo a consumir e a entender melhor o que esse produto traz, que pegada de carbono esse produto traz, que pegada sustentável ou não. Ele gerou impacto na sua produção, ele gerou impacto positivo, gerou desenvolvimento na região. Então, eu acho que o que eu venho entendendo é que o próprio crédito de carbono, certificados, desses produtos que a gente está falando, no caso específico, biogás e biometano, cada vez mais os consumidores vão querer entender a origem, qual que é o processo, e então por isso não existe fatos, assim, não existe regras dadas e pronto, é isso. Nesse processo você pode estar investindo numa planta de biogás e biometano hoje, considerando um certo valor para ganhar, vender o gás REC ou vender esse certificado ou o crédito de carbono, e daqui 2, 3, 4 anos o comportamento do mercado desse consumidor mudar, e isso pode valer muito mais, pode valer muito menos, ou você vai ter que produzir de uma maneira diferente para atender esse mercado. Não sei se você concorda comigo, Fernando, porque é importante isso, a gente não tem regra do jogo, não é futebol, né? E mesmo futebol tem que chamar o VAR, que eu O, tô o assistindo um VAR. pouco. É o VAR, tô assistindo um pouco futebol. Exato. Tem alguns estudiosos que até falam o seguinte: se você vai no supermercado e tem 10 tipos diferentes de leite, ao contrário de você falar, puxa vida, quanta coisa tem para escolher e puta, quanta liberdade eu tenho para escolher, isso acaba causando frustração, Adivinha se porque eu comprei o leite? Eu não você comprei. sempre, então, você sempre acha que está tomando a decisão errada, porque você não consegue avaliar os 10. Não, eu não comprei, Fernando. Eu olhei, fiquei 5 minutos na frente e eu saí. E eu levei banana, maçã e não levei leite. Então, o pessoal tem discutido isso. O problema é o seguinte, é que o biogás, o biometano, eu costumo dizer que é a Disneylândia dos ativos ambientais, que você tem múltiplos créditos de carbono, você tem CBIO, se você gera energia elétrica, você pode ter a IREC e você tem o gás REC. Então, não tem processo produtivo, em termos de ativos ambientais, mais complicado do que esse. E você pode até acrescentar uma pegada social, dependendo se tem Verdade. diversidade, questão da natureza, sustentabilidade. Então, dá para aumentar muito. Então, e algo que você falou, por exemplo, eu, quando trabalhei no mercado de crédito de carbono, eu vivi eu fiz operações de crédito de carbono a 20 euros por tonelada e vi o mercado cair para 1 euro Uhum. por tonelada. Por quê? Porque em função da mudança da meta, o próprio RenovaBio, né, o preço é função da meta que o governo coloca. Então não é um mercado natural, né, é um mercado regulado. Então, dependendo da lei, ele pode existir, pode deixar de existir. Por isso que eu acredito muito no mercado voluntário, porque Uhum. apesar dele ser mais nebuloso, ele parte de uma necessidade genuína das partes, que elas não são obrigadas a fazer. Elas fazem porque desejam, né? Porque vem um determinado valor. Uhum. Então, a tendência é que ele se torne mais estável ao longo do tempo do que um mercado sujeito à regulação,
de onde vem essa regulação. Por exemplo, se fala no Brasil do mercado de carbono. Ok, vai ser bom, vai ser ruim? Depende. Se as metas forem frouxas, ninguém vai se importar em reduzir a emissão. Se as metas forem muito apertadas, você vai asfixiar os setores econômicos. Entendi. Então, Nossa. Aí você é deixa muito para outro difícil. episódio que a gente vai, porque aí é outro assunto, né? Que rende aí mais 1 hora de conversa. Interessantíssimo esse ponto que você trouxe, essas Tá. conclusões, Fernando. Para a gente já ir se encaminhando para o encerramento, que a gente já está com, né, mais de 1 hora de episódio, eu queria pedir para você deixar a sua mensagem final. Depois eu vou te pedir a recomendação. Qual que é a mensagem final que você deixa aos ouvintes, assim? E já aproveita e deixa a sua recomendação, se tiver relação, a recomendação de leitura, filme, podcast. A gente gosta de pedir que o nosso convidado deixe essa sugestão para se aprofundar. Ou pode ser sobre certificados, biogás, biometano, pode ser sobre vida profissional, vida pessoal. O que você sugere e qual que é a sua mensagem final, Fernando? Tá. Eu lembro a primeira vez que eu vi biogás e biometano na minha vida foi num filme. E sabe que filme que foi? Volta Do para o Mad futuro. Max. Não, errei. Tem 2 filmes que Do o Mad biogás aparece. Max. Já teve um convidado nosso, uma convidada, eu acho, que sugeriu esse filme. Aham. É um filme antigo do Mad Max, dos 80, eu acho. Uhum. Além da Cúpula do Trovão, Exato. que se brigava por combustível no mundo distópico do futuro, etc. E aí quem mandava na cidade era um anãozinho que controlava o processo de fabricação de De gás a partir digestão anaeróbica. do porco, a partir do cocô do Ah, porco. incrível. Ele que mandava na cidade, no mundo, né, da época. Então, quem quiser, e o filme é bacana. É com o Mel Gibson e com a Aham. Tina Turner. Tina Turner é a dona Ótimo. da cidade lá, tal. Então é um filme que quem quiser ver, eu acho que ele veio junto com o De Volta para o Futuro, né? Que o De Volta para o Futuro tinha de fato o carro DeLorean lá que Exatamente. ele colocava qualquer coisa lá e Uhum. fazia E funcionar, né? viajava. A gente vai deixar Legal. nos É, comentários essas 2 sugestões, gente. então esse é Tem o que filme. ver, gente, viu? O segundo convidado que sugere esses filmes, É, tem que ver. tá. E de livro, deixa eu ver aqui de livro. O que que eu tô lendo aqui? Eu acabei de ler, não tem a ver com biometano, mas é um livro bacana. Eu gosto muito de estatística. É um livro chamado, 2 livros, na verdade. É O Andar do Bêbado e o Subliminar. É de acho que o cara é físico, é um russo, Leonard Midvinol, Leonard alguma coisa. Uhum. E ele mostra como que é, a gente é muito pouco dono do nosso destino, tá? A gente acredita que tem controle sobre várias coisas e não tem. E coisas que teoricamente a gente acha que tem controle e não tem. Então, por exemplo, entrevista de emprego. Quando você está recrutando, você imediatamente toma a decisão se vai contratar a pessoa ou não. Nos primeiros 30 segundos de conversa, Uhum. e depois você fica algumas horas, ou às vezes alguns dias, para procurar justificativa pela decisão que você já tomou. E Isso é isso a nossa vida, né? A gente fica é a procurando nossa vida. justificativa para dizer não foi uma boa decisão. Não, não foi uma boa decisão. E as decisões são irracionais, Hum. né? Então, assim, o quanto a gente valoriza a racionalidade, e o nosso mundo é um mundo racional, mas tem muitas decisões que a gente toma de Na forma intuição. totalmente na intuição, e depois você gasta um tempo racionalizando aquilo que foi intuição. E aí você vai acabar se justificando. Tendência de moda, compras. Então, no livro Amei ele a traz recomendação. um monte de exemplos sobre isso, né? E tem uma coisinha, as coisas mais hard assim, que é, por exemplo, aquele jogo das 3 portas.
Não sei se já ouviu, daquele jogo Não. das 3 portas. O jogo das 3 portas é o seguinte: tem o apresentador de um programa, o Silvio Santos, da vida, e tem 3 portas. Atrás de uma porta tem um prêmio. E atrás das 2 outras portas tem um castigo, tá? Uhum. E aí você não sabe, você escolhe uma porta. E aí o apresentador, das 2 portas que sobraram, ele abre uma porta. Uhum. E fala, você quer trocar ou você quer manter a porta que você está? E o senso comum diz que tanto faz, porque a chance é 50%. É verdade. E não é. Estatisticamente, ganha mais quem troca. Uau. Quer saber por quê? Lê o livro. Vai ter que ler o livro, gente. São Uau. coisas que Não, vão contra certeza, o nosso... já tô acessando o então site aqui para comprar o livro. é bem Muito bacana. interessante. Bem bacana. Então, coisas que eu tô Perfeito. lendo, que eu estudei muito estatística. A engenharia de produção, ela pega pesado. Na estatística eu gosto. Eu gosto muito desses pessoal que... divulgadores científicos. Eu admiro muito essa turma que consegue destrinchar o assunto para pessoas que conhecem, para leigos, né? Uhum. Então, esse cara é um ótimo divulgador científico. Eu gosto muito dele, na parte de estatística. Adoro. E a O que eu mensagem deixo final, Fernando? para a turma aí é estudar e se conformar que as coisas mudam. Então, você tome suas decisões com o máximo conhecimento que você tem no momento. Mas a gente não tem controle sobre tudo, não. Sobre tudo na vida. Então, o meu médico que fala para mim, né? Ele fala, olha, adianta ficar bravo, né? Tá sob seu controle? Se está sob seu controle, ótimo. Vai lá, fica bravo e mexe. Agora, se são coisas que estão fora do seu controle, você pode ficar chateado, mas não fica bravo, não estressa. Japonês, meio zen, né? Faço acupuntura com ele, então ele me deixa pra mais quieto. acalmar, ó. Não dá muito certo, mas eu tento. Ah, a gente tenta, né? Eu ociosa aqui, eu tento. Calma, você consegue resolver? Não, então respira, tenta pelo Exato. menos. É isso aí. Fernando, Tá bom? adorei nossa conversa, foi incrível, assim, me diverti. É bom saber mais de você, da sua família, das suas meninas, que não são mais meninas, né? Já estão aí formadas, se formando. E muito obrigado. Obrigada a você, a Instituto Totum, por estar com a gente nesse podcast, nesse episódio, e compartilhar esse conhecimento todo aí seu e as suas visões, suas opiniões. Obrigada mesmo. E ficamos, então, né, a gente fica esperando vocês, ouvintes, darem uma olhadinha lá no nosso site para saber mais do curso que a gente vai ter com o Fernando. Fernando e Luciano, né, serão professores. Isso aí, vamos estar junto. Fechado. Ouvinte, siga Fernando e o Instituto Totum nas redes sociais para vocês saberem mais também do trabalho deles, do desenvolvimento do produto também do GasRec, né, que vai passar a ser a iRecG. Obrigado, ouvinte, por sua companhia. Eu espero que você tenha gostado, pois esse podcast é feito para você que tem interesse em biogás e biometano. Então, mande para nós a sua opinião, perguntas, sugestões de pautas, de profissionais que você gostaria de ouvir no podcast da Amplum Biogás. Nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. E lembre-se, se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se você já deixou seu like, se você está no Spotify, marca a gente lá com 5 estrelinhas, siga a Amplum Biogás nos canais, ative o sininho, segue também nas redes sociais. A gente tiver um novo episódio, você vai receber esse aviso, né? Sabendo, e já vai aproveitar aí que está dirigindo, está viajando, para escutar as nossas conversas com nossos convidados. E lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema. Então, a gente chega ao final desse episódio do podcast da Amplum Biogás sobre certificado GasRec para biogás e biometano. Eu deixo um abraço meu, de toda a equipe Amplum Biogás. E esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani, Vanice Nakano e Renata Tomasi, edição de Renata Tomasi, Laís Moutinho e Luiz Gonzi e revisão de Vanice Nakano.